Olá a todos, estamos de volta aqui, né? A gente saiu por alguns meses aí do ar devido a essa crise, né, que a gente está vivendo, mas decidimos voltar. Hoje eu tive disponibilidade para gravar esse vídeo, né? Vai sair hoje mesmo, dia 15. E então vamos lá, né? Eu já tinha tentado gravar um vídeo, mas só que não deu, sobre uma postagem que nós já tínhamos feito na página do Instituto. E, e eu vou dar continuidade a essa gravação hoje, né? Como vocês podem ver aí na tela, né, eu vou explicar sobre o colar de pérolas da China, né? As famosas ilhas militares que a China tem construído no meio do Oceano Sul dela, né? E vou linkar com algumas coisas da atual crise, né, que algumas pessoas vêm levantando, inclusive nós tivemos algumas respostas à postagem lá na página, né? Então eu vou esclarecer algumas coisas sobre isso. Enfim, qual que é o problema? Atualmente, a China, ela vem com esse plano de expansão dela, né, expansão econômica e militar, e ela tem aí um plano de que até 2050, salvo engano, ela pretende ser a maior potência, tanto economicamente quanto militarmente, né? E com isso ela tem feito alguns movimentos no cenário internacional que são um tanto quanto, vamos dizer, OX, né? E um deles, né, a gente vai mostrar dois desses movimentos que ela tem feito, e eu vou falar de outro que não está demonstrado em imagem aqui. Enfim, o primeiro deles, né, é o chamado colar de pérolas da China, que são essas ilhas artificiais que a China construiu, né, no Mar do Sul da China, né? Ela localiza atolls, né, que sejam elevados do nível do mar, e joga areia lá e constrói uma base militar em cima, né? Isso tem causado muitos problemas, porque como vocês podem ver aqui, né, ela tem entrado no mar nacional de vários países. Aqui, tá vendo? E isso tem causado uma certa hostilidade entre esses países. Vocês podem ver aqui, né, que essa imagem muito bem feita, ela ilustra até quais são as potências nucleares da área. A gente tem aqui, ó, a Índia, o Paquistão e a própria China, né? Então isso aqui é uma briga de gente grande. E é muito preocupante isso aí, né? Porque a China está invadindo o mar de outros países e colocando ilhas militares lá, né? Algumas são bases navais de reabastecimento naval, outras são aeroportos militares, né? Bases aéreas militares. E, enfim, e ela está invadindo. E o que chama atenção aqui, né, é que ela posicionou essas ilhas nas principais entradas de estreitos, né? O que é um estreito? São dois pedaços de terra que no meio tem água passando, né? Geralmente esses estreitos são a única saída para o mar de vários países, né? Então ali, ó, como você pode ver aqui, ó, por exemplo, o Iraque, ele tem um pedaço da costa dele que tem saída para o mar, mas a outro pedaço da costa não tem saída para o mar. Então, os portos que tem aqui, eles necessitam do Estreito de Hormuz, né, para sair. E a China construiu aqui, ó, a base 12 dela, bem do lado, né, no Paquistão, bem do lado da base, eu acho que essa aqui é uma base militar da Índia, né, Chabahar,
bem do lado aqui, né? E você pode ver que a gente também tem algumas bases militares, como os dos Estados Unidos aqui no Omã, aqui nesse país que eu não sei qual é, e a França, né? Tudo para garantir o Estreito de Hormuz, a passagem nesse estreito, né? Você pode ver que também aqui, ó, no Estreito de Mandibeb, acho que é assim que se fala, né? Entre o Iêmen e a Somália, a China construiu lá dentro do estreito, né, uma base. E a gente vê aqui, ó, que a região de Djibouti tem duas bases, uma americana e uma francesa, né, para garantir essa passagem. A gente pode ver aqui, ó, também entre o Sri Lanka e a Índia, né, o Estreito de Palk, né, que a gente tem duas bases aqui, uma no Sri Lanka e uma aqui no meio do oceano mesmo, né, guardando esse estreito aqui, em vez porque, né, obviamente a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? O melhor que seria para você viajar com o menor custo de combustível é você seguir uma linha reta. Mas como existe porção de terra no caminho, então você tem duas opções aqui. Ou o melhor seria passar reto aqui pelo C de Palk, mas como tem essas duas bases, você vai ter que contornar gastando mais combustível, enfim. Todo esse movimento para garantir que a Índia tenha soberania nas rotas comerciais do sul, no Oceano da China, né? A gente pode ver aqui, ó, na Indonésia, na Malásia e na Tailândia, né? A gente pode ver que aqui, ó, tem uma base 6, a base 5 e a base 7 aqui, ó. Isso tudo aqui é a rota comercial, tá? E aqui no Estreito de Malaca, em Singapura, a gente tem uma base americana, né, que guarda tanto esse Estreito de Malaca quanto o de Sunda, né, porque são rotas comerciais muito importantes. É muito comum vocês observarem no YouTube que vários vídeos, né, ou tripulantes de embarcações navais americanas ou tripulantes de aeronaves americanas que quando transitam aqui, ó, porque os Estados Unidos também tem base aqui no sul, né, por exemplo, de Dio Garcia, e essa daqui de Sheikh Charles, né, e de Singapura. Então, os americanos, eles estão sempre transitando ou de navio ou de avião por essas bases aqui do oceano da Indonésia, né? E as bases que ele tem lá nos estreitos, né? Aqui no Iêmen, na Somália, no Omã e nesse país aqui. Enfim, e quando ele transita, ele acaba por passar perto dessas ilhas artificiais aqui, entende? Aqui, ó, essa 12. E aí, né, nesses vídeos sempre mostram que a comunicação entre os americanos e os chineses, né? Que os chineses alegam que os americanos estão entrando em águas nacionais da China, né? Quando na verdade eles estão em águas internacionais, né? E salvo engano, um vídeo de dois pilotos americanos passando perto de uma dessas ilhas, né? E eles filmando lá embaixo no oceano um navio da China entrando em comunicação com eles, né? Falando que aquilo era espaço aéreo chinês, que ele estava dentro de águas nacionais chinesas, né? Aí o piloto americano até invoca um tratado internacional lá que fala, né? Que porque os países, por tratado internacional, eles têm direito a 12 milhas da costa do país para dentro do oceano, né? E esse espaço de 12 milhas são águas nacionais do país, né? Portanto, são invioláveis. Fora, né, os tratados comerciais que garantem a zona especial econômica, né, que é uma zona
do mar, onde o país tem direito de explorar economicamente, né, por ser dele. Então tem várias questões de tratados internacionais que a China viola, né, alegando que esse espaço aí no sul do mar deles, né, é deles, né, quando claramente não é. Enfim, né, a gente pode ver que é um movimento hostil expansionista, que a China visa, né, ter o controle das rotas comerciais marítimas do sul ali do Pacífico. Então, e a gente já vai ver que esse colar de pérola aqui do mar, ele vai se ligar com o próximo movimento que a China fez, né, que são a chamada nova rota comercial da seda. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Esse mapa mostra a nova rota da seda, né? Que é basicamente a China tentando interligar o Ocidente com o Oriente, né? Então a gente pode ver que aqui em vermelho a gente tem uma rota de trilhos, né, para carregamento sobre veículo que anda sobre trilhos. Então a gente pode ver aqui que ela liga, né, várias províncias da própria China, né, e aí ela também vai ligar o Cazaquistão, né, o Quirguistão, o Uzbequistão e o Tajiquistão, o Teherã, a Turquia e a Rússia, e depois vai para dentro da Europa, né? Vai lá para Alemanha, Holanda, Itália. Aí o que acontece? Aí essa é a rota terrestre. Aí de azul a gente tem as rotas marítimas, né? E vocês podem ver que interessante que essas rotas marítimas, os pontos ali elencados, batem com vários pontos do colar de pérolas, né? Você vê aqui, ó, o Estreito de Sri Lanka, né? Aqui, ó, na Indonésia e na Malásia, na Índia, no Quênia, aqui, ó, o Estreito, como é que chama esse estreito? O Estreito de Mandebep aqui, né? Que leva direto pro putz, eu esqueci o nome desse mar. Mar Mediterrâneo. Pro Mar Mediterrâneo, que aqui nesse estreito aqui, né? Que é... Eu também me esqueci o nome desse estreito, mas enfim. É um estreito que é entre a Espanha e um outro país da África que eu não lembro. E no meio dele tem uma ilha. Que essa ilha é da Inglaterra, né? Que a Inglaterra tem desde um tempo atrás, até é motivo de briga entre a Espanha e a Inglaterra para ver quem tem soberania por essa ilha, porque essa ilha fica bem no estreito aqui, ó, bem nesse estreito aqui, que dá a ligação do Mar Mediterrâneo pro Atlântico, né? E é muito importante, porque aqui, ó, em vez de você precisar contornar toda a África, você pode simplesmente entrar no Mar Mediterrâneo, passar aqui por esse estreito, que eu falei o nome agora, não vou lembrar, e sair direto no Pacífico, em vez de você ter que contornar toda a África. Então é muito mais vantajoso economicamente. A China, já sabendo disso, coloca as bases militares dela em todo o sul, em todo o Pacífico Sul, para garantir essas rotas comerciais, né? E a gente pode ver que essas rotas comerciais também interligam vários países e vai dar lá na Europa. Então a China, ela está tentando ganhar o Ocidente de forma econômica, né? Já não era surpresa que ela iria fazer isso, né? Eu vou comentar até mais para frente um dos erros mais crassos dos liberais americanos, que
que foram os responsáveis pela criação dessa China monstruosa atualmente. Enfim, aqui por esses mapas vocês já conseguem ver todo o plano da China de garantir essa rota comercial, né, na África, na Ásia e na Europa. Então, dos 5 continentes, 3, se ela fizer isso aqui, 3 já são praticamente o domínio da China. E aí, né, obviamente a China, como a gente também já postou na página, a China tem todo aquele status, modus operandi, né, de que ela entra num país que está em crise, ou um país pobre, constrói infraestrutura, né, para o país como forma de empréstimo, né, e esse país não vai conseguir pagar porque ele está em crise ou ele é pobre, né, e a China faz um acordo visando obter aquela infraestrutura que ela construiu para o país, né, por um tempo absurdo. Eu não me lembro que país, mas era da África, que a China construiu um porto comercial. E esse país não conseguiu pagar pelo porto, né? Então a China ela renegociou o pagamento desse porto. E qual foi o pagamento? Durante 99 anos, esse porto ia pertencer à China. E depois disso, pertenceria ao país. Enfim, vocês já podem ver quão absurdo isso é. Nenhum país em sã consciência iria aceitar uma coisa dessa, né? Mas por ser um país muito pobre, por não ter outra opção, ele teve que aceitar. Conclusão, uma área de, eu acho que são um pouco mais, quase 1 quilômetro quadrado, não me lembro, na costa desse país, é praticamente território da China. Porque o porto, como a China é comunista e não existe empresa privada, o porto pertence ao governo chinês. E o governo chinês tem total, né, pelas regras da propriedade privada, ele tem total controle da área. Então, por 99 anos, a China é dona de um pedaço de um país, né? Quase uma colônia, né? Daqueles tempos, dos tempos coloniais, né? Das descobertas das Américas, é quase isso. Enfim, mas ela não se limita a só esse país, né? Atualmente, o que eu venho falando aqui, a matriz energética brasileira, ela sofre um grande risco, já está, né? Ela corre o risco enfim, a China é dona de várias hidrelétricas aqui no Brasil, e com isso a matriz energética brasileira foi comprometida, né? Então, se a China quiser desligar essas hidrelétricas amanhã, ela desliga. Obviamente vão chegar e falar, mas aí o Brasil vai lá e religa. É óbvio. Mas qual que é o estrago que, sei lá, tem uma história, eu vou contar essa história. Tem uma história sobre, na época do regime do café com leite. Para quem não lembra, o regime do café com leite era o quê? Durante um certo período de tempo no Brasil, 2 estados governavam o país, né, elegendo o presidente: Minas Gerais e São Paulo. Por isso café com leite, café de São Paulo e leite de Minas. Então esses 2 estados, né, os parlamentares desses 2 estados, eles revezavam, né, eles combinaram entre si, porque na época eram os 2 maiores estados da federação, então eles combinaram: olha, um mandato
vai ser alguém de São Paulo na presidência, no outro mandato vai ser alguém de Minas, e assim a gente vai revezando. Tá, eles fizeram isso, né? Aí foi por muitos anos fizeram isso, até que chegou um presidente de São Paulo que ele não quis sair e deixar o candidato de Minas assumir a presidência, né? Ele queria tentar uma segunda eleição, né? Ele queria se reeleger, e isso causou uma tremenda crise política na época entre São Paulo e Minas, né? Tanto é que o candidato de Minas era o governador do estado. E o que o governador fez? Ele mandou a Polícia Militar de Minas Gerais para a usina de Furnas, né? E a usina de Furnas, ela era responsável, ela fica dentro de Minas, ela era responsável por alimentar Brasília, né? Ele mandou a polícia cercar a usina, rendeu todo mundo lá e ligou para o presidente, né? E ameaçou o presidente de colocar Brasília no escuro. Ele falou que ia desligar a usina se o presidente não desistisse da reeleição. Obviamente, nesse caso, que o presidente, né, sendo comandante em chefe das Forças Armadas, algumas horas depois ia mandar as Forças Armadas lá para tirar a polícia de lá e religar o local. Óbvio. Mas qual seria o prejuízo de deixar Brasília por um dia, no escuro? Todos os prédios ministeriais sem luz, todo o Palácio da Alvorada sem luz, todo o Congresso Nacional sem luz, todo o Supremo Tribunal Federal sem luz, todas as embaixadas sem luz, o TCU, os tribunais superiores, o STJ, o TSE, TJM, STM. Qual que seria o prejuízo de deixar todas as instâncias da União sem luz por um dia? Né? Então a gente tem que pensar, pode ser por um dia, qual que vai ser a crise que deixar Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro sem luz por um dia? Imagina a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, sem luz por um dia. O que vai acontecer? Então, é de se pensar, né, que aquela estratégia, né, que o Bolsonaro falava e os liberais, muito sábios, sempre criticaram, falaram, olha gente, a gente vai estatizar no que puder realmente para desinflar o Estado. Mas tem algumas áreas que elas são estratégicas. Tem algumas empresas que elas são estratégicas, que pertencem ao país por pura questão estratégica. Não é porque protecionista, estatizante, nada disso. Porque nesse caso você tem um outro país que detém o controle da sua matriz energética. E aí, como é que fica? Outro caso, para exemplificar isso, né, é o caso do satélite militar brasileiro, né? Para quem acompanhava isso, o Brasil ele tinha um satélite militar, né, que cuidava do monitoramento das fronteiras, fazia comunicação entre os militares em geral, né? Mas o que acontece? Esse satélite ele não foi feito pelo Brasil e não foi financiado pelo Brasil, não totalmente. Ele foi feito e financiado conjuntamente com uma empresa da França, né, com sede na França, e o controle desse satélite ficava na França. Então, para você ter ideia, né, nós tínhamos aí um satélite que cuidava de praticamente todas as comunicações brasileiras, do monitoramento do território brasileiro, em comando de uma empresa na França, uma empresa francesa na França.
O exército, obviamente, viu que isso era um risco de segurança, e como ele fez para contornar? Ele falou, bom, vamos construir nosso próprio satélite, financiar nós mesmos e lançar. Né? Foi até lançado, né? O satélite já está em operação. Né? Esse satélite ele faz o monitoramento das fronteiras brasileiras, né? Com as câmeras, ele faz a comunicação do exército em geral, enfim. E ele é operado no Brasil eu não lembro se é pela Força Aérea ou pela Embraer, enfim. Dentro do Brasil, e o governo tem total controle. Infelizmente, algumas coisas não podem ser estatizadas por questões estratégicas, né? Mas os liberais insistem, né? Com toda a lógica do mercado, etc, etc. Deixa eu falar, isso não funciona nunca. E nunca vai funcionar. Isso é uma utopia como o comunismo. O mercado nunca vai ser bonzinho. As pessoas vão se aproveitar se elas puderem uma das outras. Enfim. Eu já falei os 3 pontos. Agora eu vou falar a crítica que eu tenho contra os liberais, que eu já iniciei falando. E como os liberais americanos criaram a China atual. Né? A China, quando a Revolução Comunista ascendeu na China, né? A gente tinha um país pobre que estava lá com o Mao Tse Tung como ditador, né? Enfim. Qual foi a brilhante ideia do governo liberal americano? Eu não lembro nem quem era o presidente da época. Era Nixon? Não. Enfim, eu não lembro. Mas qual foi a brilhante ideia? Eles pensavam dessa forma. Um país, ele só é autoritário porque ele não é rico o suficiente. Na visão dos liberais, a democracia, ela vem através da riqueza, né? Quando isso não faz nenhum sentido. Então, qual que foi a brilhante ideia dos caras? Vamos enviar milhares e milhares e milhares de dólares e financiar a China, porque eles vão crescer economicamente e vão se estabelecer como uma democracia. O que aconteceu? O Mao Tse Tung pegou o dinheiro, investiu no exército, investiu em armas nucleares, investiu um mega aparato estatal. É isso. A China só é o que é hoje porque os liberais idiotas americanos com esses devaneios utópicos que beiram, né, a comparação com o comunismo, tiveram essa brilhante ideia de que a democracia só vem através da riqueza, né? Mas a gente não pode esperar nada mais, nada menos deles. E essa é a minha crítica aos liberais. Não é só mercado. Nem tudo na relação entre humanos é econômico. Os liberais, eles esquecem do campo social. O campo social e o econômico, realmente, muitas vezes, eles têm, sim, fatores que convergem. Mas na maior parte do tempo, o ser humano, socialmente, é bem diferente do econômico. Então, a gente não pode esperar que a economia vá reger as relações interpessoais na sociedade. Isso é um absurdo sem tamanho, tá bom? No mais, a gente tá aqui em quase meia hora. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Agradeço a todos. Provavelmente vou gravar um vídeo amanhã. Não posso garantir. Mas enfim, estamos de volta. Gostaria muito de agradecer. Eu tô muito feliz em voltar a fazer os vídeos, né? E a gente, só para acabar o vídeo aqui, para dar 30 minutos certinhos, a gente está preparando uma apostila aqui no Instituto, né? Eu até postei a capa e o primeiro documento da apostila, né? Que é uma apostila unificada. A gente foi lá no site do professor Olavo de Carvalho,
A gente pegou todos os documentos na parte de apostilas que ele tinha disponibilizado ao público, né? A gente juntou tudo isso em um documento só e agora a gente está editando esse documento. Então, né, tá dando mais de 500 páginas, 510 eu acho. E por isso vai demorar um pouquinho, né? Porque é meio difícil. Enfim. Mas quando a gente terminar, vai ser um documento extremamente importante, com a concatenação de vários documentos que o professor Olavo disponibilizou, né? Então a gente vai unificar esses documentos e vai postar gratuitamente. O que a gente tem feito aqui, né, no Instituto, por que eu estou disponibilizando esses materiais gratuitos, né, essa quantidade absurda de informação gratuita? Porque eu nunca gostei, é direito, mas eu nunca gostei das pessoas que, não é das pessoas, mas eu nunca, como pode dizer, os materiais de política conservadores que tem hoje na internet, né, os bons, realmente bons, eles são pagos. E geralmente, né, não são lá muito baratos, dependendo da sua renda. Então, né, os materiais aqui do Instituto, né, apostilas, materiais de informação sobre isso, vão ser tudo gratuitos. A gente não pretende cobrar, como eu falei bem no post, a gente não pretende cobrar porque a gente não faz isso aqui por dinheiro. A gente faz isso aqui puramente para informar as pessoas, né? Obviamente, quem cobra por esses materiais é de total direito, assim como o professor Olavo cobra pelos materiais pagos dele, né? O COF, os outros cursos, obviamente, direito. Mas para as pessoas, né, de classe mais baixa ali, que não tem uma renda que consiga abarcar esses cursos, enfim, a gente vai disponibilizar o material gratuito. Porque nós achamos que a gente não pode ficar em uma só camada social. A gente não pode pegar a classe média para cima e informar politicamente somente eles, né? Porque na história foi sempre assim. A classe média e a classe alta se formavam politicamente, enquanto a classe baixa, que é a maioria, não tinha formação política. Então, né, como objetivo aqui é propagar a causa conservadora para o maior número de gente, e o maior número de gente está na classe baixa, então a gente vai disponibilizar esses materiais gratuitos, né, não cobrando nada por esses materiais. Eventualmente, como a gente até postou lá na nossa conta do Instagram e na nossa página do Facebook, né, a gente postou um quadro, né, um quadro muito bacana. Inclusive eu vou pegar o meu assim que essa crise acabar, né, um quadro muito bacana que a gente estava pensando em fazer para vender. Mas enfim, os materiais informativos, né, formativos, eles vão ser disponibilizados sempre gratuitamente. O curso da Constituição de 1824 no YouTube, gratuitamente. Estou pensando em começar, como eu também já disse no post lá da nossa página, estou começando a pensar no curso de Direito Natural, né, para ser postado no YouTube, enfim, tudo gratuitamente. A única coisa que eu peço, como a gente não é remunerado, então a gente não tem como ficar dedicado 100% do tempo no canal, na página, né? A gente não, infelizmente não pode ter essa disponibilidade. Eu peço a paciência de todos vocês, porque, né, como vocês podem ver, a frequência de vídeo é relativamente baixa para os maiores canais de política no Brasil.
Porque eu que faço os vídeos não tenho tempo para travou. Não tenho tempo, não tenho todo o tempo do meu dia para dedicar a isso, né? Com essa crise eu tive que fazer vários problemas aí, né? E não tive tempo, tô tendo tempo só agora. Então eu peço a compreensão de todos, né? Quero agradecer a todos os seguidores da página, todos os seguidores do Instagram, todos os inscritos aqui do canal, né? Muito obrigado. Eu espero continuar com os senhores fazendo esse vídeo, fazendo esse trabalho, né? E para aqueles que ainda não são nossos seguidores, que não são nossos inscritos, se inscrevam aqui embaixo, por gentileza. Na descrição tem a página do Instagram e a página do Facebook, né? Se você não conhece nossa página do Instagram, que eu vejo que tem poucas pessoas em comparação com a página do Facebook, vão lá no Instagram e nos sigam, porque a gente solta muita coisa também lá. Tem diversas coisas lá já, inclusive. Tem alguns stories no destaque sobre o 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do professor Jordan Peterson, já tá lá, né? Vão terminar de postar ainda, porque tá no capítulo 4, se eu não me engano. Então, por favor, vamos incentivar todo mundo a assistir esse vídeo, a propagar as ideias do Instituto, né? E no mais é isso. Agradeço a presença de todos. E eu vou terminar o vídeo por aqui. Até ao próximo vídeo.